Olá pessoal do cálculo 1, então continuando aí a seção 2.3, vamos agora resolver o exemplo 6, que é encontrar o limite da função raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado quando t tende a zero. Observe agora que o parâmetro agora é o t, né? Não é mais o x, ou não é o h, enfim, é a variável em questão aqui é o t. E quando a gente faz aqui o limite desse polinômio aqui, desse radicando aqui, né? Dessa raiz aqui de t ao quadrado mais 9, quando t tende a zero, isso aqui vai para a raiz de 9 é 3, então em cima vai ficar 3 menos 3, 0. E embaixo é t ao quadrado, quando t tende a zero, vai ficar 0. Então, está dando uma indeterminação aí, 0 sobre 0. O que a gente tem que fazer aí é tirar essa indeterminação. Bom, como é que a gente tira a indeterminação quando tem uma raiz aqui? Bom, a gente vai fazer muito isso aqui. Ó. A gente tem aqui raiz de f de x menos ou mais, vamos colocar aqui mais uma constante a, e aqui vamos pegar aqui, por exemplo, uma função g de x. Bom, ambas estão indo para zero. Para a gente tirar a indeterminação aqui, a gente precisa tirar a raiz. Em geral, a gente precisa tirar a raiz. Para tirar a raiz, a gente multiplica e divide pelo conjugado. Multiplicar e dividir pelo conjugado, a gente não está alterando a expressão aqui. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa, né? De pegar de novo isso aqui, né? f de x, raiz de f de x mais a, dividido por g de x. Agora a gente vai multiplicar e dividir pelo conjugado dessa parte de cima. Vai ficar raiz de f de x, f de x aqui, né? Menos a, com sinal trocado aqui, né? Por isso que a gente chama de conjugado. Se fosse o menos a, a gente trocaria por mais a. Bom, multiplicando aqui, a gente está alterando esse quociente, né? Para não alterar, a gente divide pelo mesmo valor. f de x menos a. Aí a gente vai usar a seguinte propriedade, ó. A gente tem aqui, ó, a mais b vezes a menos b, ou a menos b vezes a mais b, fazendo a distributividade aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Então aqui, ó, esse aqui vezes esse, ó, eu estou aqui com raiz de f de x mais a vezes raiz de f de x menos a, eu estou com aqui um valor mais o outro, vezes o valor menos o outro. Isso aqui dá raiz de f de x, né? Aqui, né? f de x ao quadrado, menos a ao quadrado, em cima, né? E embaixo, eu multiplico direto aqui, o g de x vezes raiz de f de x menos a. Aí vai tirar a raiz aqui, né? Vai ficar só f de x menos a ao quadrado e possivelmente, né, provavelmente vai sair a indeterminação. Bom, vamos entender isso aqui com um exemplo, esse exemplo aqui, né, do exemplo 6. Vou pagar aqui. Bom, é isso que a gente vai fazer, multiplicar e dividir pelo conjugado. Toda vez que aparecer uma raiz, né, a saída, em geral, é essa, né? Multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, vamos lá. Quero saber o limite de raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado quando t tende a zero. Esse limite está dando uma indeterminação, né? 0 sobre 0. Vamos tirar a indeterminação. Então, esse limite aí, eu posso multiplicar e dividir pelo conjugado. Né? Então, aqui, né, eu estou com esse valor aqui, menos esse. O conjugado dele é esse valor aqui, mais esse. Então, eu multiplico e divido pelo mesmo valor, porque assim eu não estou alterando esse limite, né? Porque eu não estou alterando a função. Estou pegando a função e multiplicando por 1. E se eu multiplico por 1, eu não altero o valor da função.
Bom, agora eu estou aqui, né? Que tem raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 vezes raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Isso dá, né, o de cima, né, que eu vou multiplicar o de cima e multiplicar os de baixo. Então, a multiplicação de cima dá a raiz de t ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. E o de baixo é só multiplicar t ao quadrado por esse valor aqui. Né? Ou seja, então dá raiz de t ao quadrado mais 9 ao quadrado, que é t ao quadrado mais 9, menos 3 ao quadrado, que é 9. Dividido pela multiplicação de baixo. Né? T ao quadrado que multiplica raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Faz o limite disso aqui, né? Quando t tende a zero. Observe aqui que eu tenho mais 9 e tenho menos 9, eu posso cancelar. E tem esse t ao quadrado que vai sobrar aqui, que vai cancelar com esse. Né? Então vai ficar, ó, aqui está cancelando 9 com esse 9, né? E agora vai cancelar, na próxima etapa, t ao quadrado com esse t ao quadrado de baixo. Observe aí, ó, que a gente não ainda calculou o limite. Então, se a gente não calculou o limite, a gente tem que carregar essa simbologia do limite aqui. E só tira essa simbologia quando a gente efetuar o cálculo do limite. Mas aqui ainda não podemos efetuar o cálculo do limite, porque o de cima ainda dá zero, que é 0 ao quadrado, e o de baixo está dando zero. Então, ainda está com indeterminação, 0 sobre 0. Mas se eu cancelo esse t ao quadrado com esse t ao quadrado aqui, porque eu estou trabalhando com t diferente de zero, né? Então eu posso cancelar, eu vou obter aqui 1 dividido por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Agora, quando t vai para zero, isso aqui vai para a raiz de 9, que é 3, mais 3. Não está indo mais para zero. Né? E o de cima é 1. Então, o limite de 1 é 1. Então, isso aqui não está dando mais indeterminação. Então, eu posso efetuar o cálculo do limite. Então, vai ser 1 dividido por raiz de 0 ao quadrado mais 9, que é 3, né? Mais 3. Então, o resultado dá 1 sobre 6. Ok? Agora vamos para o próximo. Vamos para o teorema 1. Acho que a gente já viu isso aqui na seção 2.2. Né? Limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, se somente se o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda for igual ao limite de f de x quando x tende a A pela direita, igual a L. A gente está repetindo aqui esse teorema, né? Se não me engano, esse teorema foi visto aí na seção 2.2. Bom, então, para que vai servir esse teorema aí? Se a gente calcula os limites laterais, eles dão diferente, então o limite aqui não existe. Porque o limite só vai existir se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Então vamos lá, por exemplo, verificar aqui o limite da função módulo de x. Limite da função módulo de x quando o x tende a zero. Vou mostrar que isso aqui é igual a zero. Observe aqui, ó, que o módulo de x ele tem uma definição, né? Ele retorna sempre um valor positivo. Então, se o x é maior ou igual a zero, o módulo de x retorna x. E se o x for menor que zero, o módulo de x retorna menos x. Por exemplo, se eu tenho aqui módulo de 5, o 5 é maior ou igual a zero. Então, ele retorna o próprio 5. Agora, se eu quero calcular o módulo de menos 5, o menos 5 é menor do que zero. Então, o menos 5 aqui é o meu x. Então, fica menos o menos 5. O menos 5 é o próprio 5. Então, a gente chama isso de valor absoluto. Né? Então, função módulo é a função valor absoluto. Então, ele dá sempre um valor positivo. Bom, então, quando a gente faz o x tender a zero, a gente tem que analisar, então, porque são duas funções diferentes, né? Se eu faço o x tender a zero pela direita, por valores positivos, é essa função. Se eu faço o x tender a zero por valores negativos, eu tenho que usar essa nova função, essa outra função. Né? Então, vamos verificar aqui. Ó. Esse é o gráfico da função, né? Porque à esquerda do zero, eu estou usando aqui o gráfico da reta y igual a menos x, que é esse gráfico aqui, desse segmento de reta. Agora, à direita do zero, eu estou usando aqui o gráfico y igual a x. Esse gráfico aqui.
gente observa aqui, pelo gráfico, que o limite, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, que esse é o gráfico da função módulo de x, que o limite está indo para zero. Agora vamos ver algebricamente. Né? Se eu faço o limite pela direita, da função módulo de x, quando x tende a zero pela direita, então eu estou aqui com um x positivo, então eu vou usar essa função aqui. Então é limite de x. E o limite de x, quando x tende a zero, é o próprio zero. Agora vamos ir pela esquerda. Limite de módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, agora o x é negativo, que está indo para zero pela esquerda. Então, o módulo de x é menos x. Então, estou usando essa função aqui. E a função aqui, a função menos x, quando x tende a zero pela esquerda, ou por qualquer lugar, dá o próprio zero. Então, tanto o limite pela direita quanto o limite pela esquerda, o resultado deu zero. Então, pelo teorema 1, os limites laterais deram iguais, né? Então, pelo teorema 1, o limite da função módulo de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Agora, vamos mostrar, né, usando o teorema 1, que o limite de módulo de x sobre x não existe, quando x tende a zero. Ó, observa o seguinte, ó, que se eu faço o limite de módulo de x quando x tende a zero pela direita aqui, ó, vamos relembrar aqui, ó, que o módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, e é menos x se o x for menor que zero. Então, se eu faço o limite aqui da função quando x tende a zero pela direita, eu estou trabalhando com x maior ou igual a zero. Então, isso aqui é igual ao limite de x. Né? Vou trocar o módulo de x pelo que a função retorna quando o x é positivo. Ela retorna o x. Agora eu tenho x sobre x. X sobre x é 1. Bom, e limite de 1, seja para onde for o x, ele vai ser o próprio 1. Aquele limite de constante é a constante. Bom, então o limite pela direita da função módulo de x sobre x é igual a 1. Já o limite pela esquerda, bom, agora se eu estou com o limite pela esquerda de zero, eu estou com x negativo. E quando o x é negativo, a função módulo de x retorna menos x. Então eu estou aqui com o limite de menos x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda. Menos x sobre x é menos 1. Agora é uma nova constante. Então o limite dessa constante aqui, quando x tende a zero, é a própria constante. Então aqui deu os limites laterais, deram resultados diferentes. Então, se deu um resultado diferente, então, pelo teorema 1, o limite não existe. Porque para o limite existir, se ele existiria, somente se os limites laterais existissem e fossem iguais. Né? Como os limites deram diferentes, então, pelo teorema 1, o limite não existe. Ok? Aqui está o gráfico da função módulo de x sobre x. Então, a direita não está definido para x igual a zero, não. A direita do zero tem a constante 1, então o gráfico é constante igual a 1, e a esquerda de zero, o gráfico é constante igual a menos 1. Então, se eu faço o x tender a zero pela esquerda, vai para menos 1. Se eu faço o x tender a zero pela direita, vai para 1. Então, os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Bom, agora vamos para o exemplo 9, que é a função definida por parte também, né? Então, aqui está o 4 não está no domínio da função, e para a direita do 4, a função retorna raiz de x menos 4. Então, como x é maior do que 4 aqui, né? Então a função está bem definida. X menos 4 para x maior que 4 é maior que 0. Então faz sentido extrair raiz de x menos 4 quando x é maior que 4. E quando o x é menor que 4, eu não posso usar essa função de cima, né? Então tem que usar uma outra função. Então ele está pegando aqui a função 8 menos 2x. Ela está definida para qualquer valor. Então, determinar se o limite f de x, quando x tende a 4, existe ou não, né? Então vamos lá. Faz o limite lateral. Quando eu pego o x aqui à direita de 4, ou seja, faço o limite f de x quando x tende a 4 pela direita, eu vou usar a função raiz de x menos 4. E raiz de x menos 4, quando x tende a 4 pela direita, existe, é igual a 0. Bom,
Agora vamos fazer o limite da função f de x quando x tende a 4 pela esquerda. Se o x tende a 4 pela esquerda, eu vou usar agora essa nova função, né? Essa outra função, 8 menos 2x, porque eu estou trabalhando com x menor do que 4. Bom, agora aqui é um polinômio, né? Se é um polinômio, se eu faço o limite quando x tendendo a 4, tanto pela direita quanto pela esquerda, é o valor do polinômio em 4. Então isso aqui é 8 menos 2 vezes 4, que dá 0. Então os limites laterais deram iguais, né? Então, portanto, o limite existe pelo teorema 1 e é igual a 0. Ok? Então vamos para... Esse aqui é o gráfico, né, da função. Ó. Aqui, antes do 4, essa reta aqui, né? 8 menos 2x, e depois do 4 é esse gráfico aqui, né, da raiz quadrada de x menos 4. E o 4 não está definido, né? Não está no domínio da função, então não pertence ao gráfico. Ok? Agora, vamos para o teorema 2, só para a gente complementar aí essa teoria aí na seção 2.3. Né? Se duas funções, f de x e g de x, satisfaz essa inequação aqui, ou seja, se a f de x for menor ou igual que g de x, para todo x nas proximidades do ponto A, né, exceto possivelmente no A, eu não preciso ter nem definido no A, e os limites de f de x e g de x existirem, né, quando x tende a A, então essa desigualdade aqui vai prevalecer no limite, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é menor ou igual que o limite de g de x quando x tende a A. Bom, usando esse teorema aqui, né, eu posso aqui usar o teorema do confronto, justificar aqui no teorema do confronto, ou também chamado de teorema do sanduíche. Se eu tenho três funções aqui, f de x menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, e essa função aqui, essa aqui, está indo para h, está indo para L, e essa aqui está indo para L, então não tem escapatória, a função g vai ter que ir para L. Ou seja, se a função f de x, se o limite de f de x quando x tende a A for igual ao limite de h de x quando x tende a A, igual a L, então, pelo confronto das três funções, o limite de g de x quando x tende a A também tem que ir para L. Ou seja, a função f de x, aqui, né, a função h de x, está sempre acima da função g de x. A função na vizinhança de A, né, a função f de A está sempre abaixo da função g de x. E se no limite as duas vão para as duas, tanto a de cima quanto a de baixo, vai para o mesmo valor, então a função que está no meio, né, na vizinhança aqui, ela tem que ir para o mesmo valor. Vamos ver isso com um exemplo. Né? Aqui, por exemplo, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. A gente sabe que seno de x é sempre maior ou igual do que menos 1, menor ou igual do que 1. Seja qual for esse x, qual for esse parâmetro. No caso aqui, se eu trocar esse parâmetro por função f de x, aqui, né, uma função f de x, isso aqui também vai prevalecer. Ou seja, se eu trocar a função f de x por 1 sobre x, ou seja, se eu pegar a função f de x como sendo 1 sobre x, o seno vai continuar entre menos 1 e 1. Não importa o parâmetro do seno. Vai estar sempre entre menos 1 e 1. Então, vamos lá. Eu quero mostrar que a função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x igual a 0. A gente viu na seção 2.2 que a função 1 sobre x, a função seno de 1 sobre x, ela não tem limite quando o x tende a 0. Mas se eu multiplico por x ao quadrado, esse novo limite vai existir. Eu vou usar o teorema do confronto. Porque eu não posso usar aqui o limite de x ao quadrado vezes o limite de seno de 1 sobre x. Porque o limite de seno de 1 sobre x, ele não existe. Então, observe o seguinte, que a função seno de 1 sobre x é sempre maior ou igual que menos 1, sempre menor ou igual do que 1. Se eu multiplicar aqui x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, mantenha a desigualdade porque x ao quadrado é maior ou igual a 0. Bom, agora eu tenho
essa função aqui, né? Menos x ao quadrado, e essa função aqui, x ao quadrado, limitando essa função aqui, confrontando ela. E quando eu faço o limite de x ao quadrado ou de menos x ao quadrado, quando x tende a zero, isso aqui vai para zero. Então isso aqui vai para zero, isso aqui também vai para zero, e vai forçar essa função aqui para zero. Eu vou usar aqui o teorema do confronto. Vamos apagar aqui, né? Está feito aqui no exemplo. Então, dessa propriedade aí, eu sei que o limite de x ao quadrado é igual a zero, e sei que o limite de menos x ao quadrado é igual a zero, quando x tende a zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também é zero. Vamos ver aqui graficamente. Ó. Eu tenho aqui a função x ao quadrado, que está sempre acima, né? E tem a função menos x ao quadrado, que está sempre abaixo. A função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, ela está no meio, entre as duas. Ela sempre está entre as duas, ela está oscilando entre uma e outra, mas quando eu faço a aproximação no zero, ela tem que necessariamente passar pelo zero. Ou seja, a função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, ela, que é a função em vermelho aqui, né, ela vai ter limite zero quando eu faço x tender a zero, mesmo sabendo que a função não está definida para x igual a zero. Ok? Bom, com isso a gente tem condições aí de resolver os exercícios da seção 2.3, que a gente vai começar a resolver nas próximas aulas.